Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés? Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus está nos ensinando no Evangelho de hoje a praticar a nossa fé, para não sermos nós cristãos fingidos ou cristãos de aparência. E Jesus vai dar o exemplo que os discípulos não devem seguir. São os mestres da lei e os fariseus. Eles podem interpretar, ensinar o conteúdo da lei e da Sagrada Escritura, mas não podem ensinar a prática, porque eles não dão bom testemunho. Jesus diz: não imiteis suas ações. Enquanto Jesus vem para nos dar exemplo, e nós devemos imitar as ações de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, também nós podemos inspirar as pessoas com o nosso agir. Se o nosso agir tiver como fonte a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. O que Jesus reprova entre os fariseus e mestres da lei é o fato deles falarem, mas não praticarem. Então que possamos nós fazer esse encontro entre o ensinamento e a prática, porque a fé sem obras é uma fé morta. Depois Jesus vai reprovar a atitude dos fariseus e mestres da lei, que colocam fardos pesados sobre os outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los. O que Jesus está dizendo é que muitas vezes eles se colocam em evidência e não querem evidenciar Deus. Por isso chama a atenção no modo de vestir, querem aparecer. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos entender no ensinamento de Jesus que ele quer um cristianismo vivo, coerente, uma fé transformada em obras, onde a gente possa cuidar e amar do próximo. Irmãos e irmãs, nesse tempo quaresmal, nós devemos recordar as obras de misericórdia. Assim nós iremos colocar em prática o cristianismo, o evangelho, vamos viver sem falsidade. E as obras de misericórdia é um modo de cuidar do próximo. Eu não vou me colocar em evidência, mas o amor de Deus vai me mover a sair de mim mesmo, a esvaziar para poder ajudar os demais. As obras de misericórdia são 14. E nesse grupo nós vamos ver uma divisão entre dois momentos: as obras de misericórdias corporais e as espirituais. Então, as 7 obras de misericórdia corporal são: dar de comer a quem tem fome,
dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Possamos nós analisar a nossa consciência e procurar viver estas obras de misericórdias corporais. As obras de misericórdia espirituais são dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, as faltas do próximo, sofrer com paciência a fraqueza do meu irmão, interceder, rezar pelos defuntos, dando a eles um digno velório e intercedendo pelas almas do purgatório. Queridos irmãos e irmãs, hoje o gesto concreto é reconhecer o sucesso e a qualidade do outro. Possamos elogiar o nosso próximo, reconhecer aquilo que ele vem fazendo de bom no seu trabalho, no seu serviço, na sua missão. Possamos reconhecer as virtudes do outro mais do que apontar os erros. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.